Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vai aparecer para vocês no Azeprite, quando você instalar e abrir, vai aparecer isso tudo aqui. E vamos lá, o que é cada coisa? Se você tem um Azeprite novo, não vai aparecer isso aqui, tá? Mas isso aqui basicamente são arquivos recentes que eu abri. Aqui embaixo também, arquivos recentes. E aqui News são atualizações que o Azeprite passa. Para a gente criar nossa pixel art, a gente primeiro tem que criar o nosso arquivo. Então a gente vai bem aqui em cima, olha, aqui em New File. Aqui em New File você seleciona, ó, o comprimento e a altura do desenho. No caso eu vou botar aqui 100 pixels por 100 pixels, 100 por 100. Aqui em modo de cor, Color Mode, você coloca o RGBA, que é essa primeira opção. E em Background você bote o transparente, para ter um fundo transparente, ok? Depois disso é só dar um OK. Quando der OK, é isso aqui que vai aparecer para vocês, tá? E aí o que eu recomendo? Quando aparecer isso aqui, vocês podem apertar, por exemplo, a tecla Z, que vai abrir essa lupa, que é a lente. Aí você aperta aqui em Fit Screen. Pronto. Aí ele vai abrir e vai centralizar a nossa área de desenho. Então essa área aqui, que vocês estão vendo, com os quadradinhos cinza claro e cinza escuro, é a área onde a gente vai fazer nossas pixel arts, certo? Para a gente fazer nossas pixel arts, a gente tem essas ferramentas aqui, certo? Essas são as ferramentas de trabalho onde vocês mais vão trabalhar e mexendo nisso aqui, tá? Então vamos lá. A primeira aqui ela se chama Rectangle Mark Tool. Isso aqui são as ferramentas de seleção. Então, selecionar um retângulo aqui, tá vendo? Selecionar um círculo. Esse aqui é o fazer um laço tool. A gente tem um formato aqui, você faz, ó, ele fica no formato que você escolhe. Esse outro aqui é quase a mesma coisa também, só que ele faz em formato assim de formato geométrico, tá vendo? Eu quase não uso muito esse daqui. E o outro que é o mais importante, na minha opinião, que eu mais uso mesmo, é a varinha mágica. Já já eu mostro para vocês como é que isso aqui a gente aplica de fato quando a gente for fazer o nosso desenho. Só continuando. Então a gente tem o Pencil Tool, que é o lápis, que é onde a gente, ó, usa para fazer os nossos desenhos. Aqui do lado tem as ferramentas de cores, tá vendo? Posso botar aqui uma cor preta e fazer o nosso desenho, tá vendo? Aí aqui embaixo nós temos a borracha, o Erase Tool, que você pode apagar o desenho, o risco que você fizer, essa terceira aqui de baixo. Esse aqui é o conta-gotas. O que acontece? O conta-gotas ele seleciona a cor que estiver aqui. Então, por exemplo, tem uma cor vermelha aqui, aí você quer selecionar essa cor, você aperta o conta-gotas e seleciona. Como é que eu sei que eu selecionei essa cor vermelha? Aparece bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo tem a escala de cores aqui, o degradê das cores. Aqui tem o círculo cromático. Aqui tem uma zona de transparência, que eu já explico. E bem aqui, ó, é a cor que você selecionou. Então, por exemplo, eu quero selecionar essa cor preta com conta-gotas, ó. Eu aperto em cima dessa cor preta e vejam, ficou preto, tá vendo? Então essa aba de cima aqui é o que vai selecionar a cor, tá bom? E aí nós temos aqui, continuando na barra de ferramentas, o Zoom. Tem o Zoom Tool, que se você usa uma mesa digitalizadora, você pode pressionar e ir para cima, para ele dar um zoom, e para baixo para ele voltar, tá bom? Também tem essa opção aqui que é o Hand Tool, que é a mão. O que ela faz? Se você selecionar o Hand Tool, ele vai deslocar a área toda do desenho. Você também consegue fazer um atalho apertando a tecla espaço. Aperta espaço e você consegue mexer a área aqui do desenho. Logo aqui embaixo também a gente tem o Move Tool, que consegue deslocar somente o desenho, tá vendo? Então ao invés de movimentar toda a área, ele vai movimentar apenas o desenho que você fez, tá vendo? Logo aqui abaixo a gente tem esse formato de gotinha aqui, tá vendo? Esse aqui é o Paint Bucket Tool, que na verdade é como se fosse um balde de tinta, tá? Você faz o que com ele? Você pinta a região. Então, por exemplo, eu selecionei aqui uma cor azul, então eu vou lá e se eu pressionar aqui dentro, ó, vai pintar a região interna desse círculo, tá? Então você consegue fazer uma borda, aí você pinta a parte interna. Agora, isso aqui só vai funcionar se o círculo, o formato estiver fechado, tá? Por exemplo, se eu tenho um formato aberto aqui, ó, por exemplo, isso aqui. Eu não fechei aqui, ó, não tá fechado, tá aberto aqui. Então eu vou pintar ali. Quando eu pintar, ele vai preencher tudo para fora, tá vendo? Então tem que estar fechado o desenho, como esse círculo. Como esse círculo ele tá fechado, eu só pinto e fica pintado a parte interna, tá bom? Depois do balde de tinta, a gente tem também esse aqui, que é o Gradient Tool. Ele forma como se fosse, como o nome já diz, um gradiente. Então, por exemplo, ele consegue fazer isso aqui, certo? Agora, que cores são essas? Como é que trabalha ele, né? Ele não é difícil de entender. Basicamente, o segredo está bem aqui embaixo.
o que acontece? Aqui a gente tem duas cores, a cor preta e essa cor aqui de baixo, que é a cor chamada de background. Como é que eu seleciono essa cor de background aqui? A gente seleciona ela apertando... Se você tiver no mouse, você vai apertar o botão direito do mouse e ele vai, ó, desenhar a cor de baixo. Se você tiver no mouse, o botão direito faz isso, a cor de baixo, e o botão esquerdo faz a cor preta, que é a cor de cima. O que o degradê faz, esse Gradient Tool faz, é na verdade selecionar a cor de cima e faz uma transição para a cor de baixo. Então aqui é preto e aqui embaixo é vermelho. Assim que eu apertar, ó, ele vai fazer uma transição, tá vendo? Da cor preta ali, ó, até a cor vermelha. E conforme eu vou descendo, mais degradê ele vai fazendo, ó, até ficar bem suave. Vai do preto ao vermelho. E também a gente tem aqui o Line Tool. Esse Line Tool é a linha. A gente tem aqui, por exemplo, a linha reta normal. Ó, você escolhe o formato que você quer, a direção que você quer. E tem do lado essa Curve Tool, que é a linha como se ela fosse fazer aqui, ó. Ó, você consegue fazer e você consegue dobrar ela. Você consegue fazer diversos formatos, tá vendo? Aí você dá 2 cliques para definir o formato que você quer e ela está pronta. E logo aqui abaixo a gente tem os formatos geométricos. A gente tem um retângulo, né? Você pode fazer aqui um retângulo, pronto. O retângulo preenchido, em que você faz o círculo e ele automaticamente pinta por dentro, certo? E a elipse é a mesma coisa. Você faz aqui uma elipse, aqui um formato, e elipse preenchida também. Faz a elipse, quando você soltar, ela pinta automaticamente, certo? E aqui embaixo tem as outras ferramentas esse aqui que é um... Eu não uso muito essa ferramenta daqui, que é o Contour Tool e o Pulling Tool, que basicamente você faz um formato aqui e ele vai pintando, tá vendo? Então você faz aqui, ó, isso aqui, aí solta, ele pinta tudo automaticamente. Eu não uso muito. Esse aqui do lado a mesma coisa, só que você faz um formato geométrico e ele pinta depois. Esses aqui de baixo são as ferramentas de... como eu posso chamar? De blur, tá? Esse primeiro aqui é o Blur Tool, o que que ele faz? Ele basicamente, tá vendo isso aqui? Os pixels, eles estão bem crocantes assim, né? Tá bem nítido. Quando você seleciona esse Blur Tool, ele vai, ó, fazer isso aqui. Ele vai como se fosse decompor os pixels, ele começa a fazer uma transição, tá vendo? Por isso que o nome é Blur, é como se ele estivesse decompondo os pixels. Aí eu vou dar o Ctrl Z, eu volto, Ctrl Y eu avanço e Ctrl Z eu retorno para onde estava, tá? Esse aqui do lado é o Jumble Tool, ele faz como se fosse assim, ele mistura tudo, ele bagunça todos os pixels, ó. Isso aqui é muito bom para você fazer algumas texturas, por exemplo, eu uso muito isso aqui para fazer uma sombra de fundo ou texturas de folhagem, de árvore, essas coisas, é bem bacana. E aqui embaixo é o Text Tool, que é o último. É basicamente utilizar isso para fazer textos, para escrever alguma coisa, né? Por exemplo, vamos usar aqui. Eu selecionei essa área, eu digito aqui, né? Sei lá, alguma coisa. Vamos botar aqui like. Vou botar bem aqui, ó, like. Aí eu dou um Enter e pronto. Tá aqui escrito like, certo? Agora eu vou querer apagar tudo isso aqui que está na minha tela. Para eu apagar, tem várias formas. Eu posso apertar a tecla E, que vai abrir a borracha aqui, ó, que tem um atalho, letra E. E eu posso ampliar aqui em cima, em Brush Size, eu consigo ampliar o tamanho da minha borracha, ó, tá vendo? Agora tá maior, eu consigo apagar as coisas. E aí eu consigo aqui diminuir também o tamanho, certo? Ou eu poderia dar o que um Ctrl Z, eu poderia usar o Rectangle Tool, que eu consigo ter o atalho com a tecla M. Eu seleciono toda essa área aqui, tá vendo? Selecionei tudo e eu aperto a tecla Delete. E aí apaga tudo, perfeito? Então tem essas formas, pela borracha ou pela seleção. Aqui nessa esquerda a gente tem as ferramentas de cores, tá? Por padrão, vocês vão ver algumas cores aqui já definidas, mas não são somente essas cores. Você pode utilizar a palheta daqui ou você pode colocar uma nova palheta. Como é que eu boto? O Azeprite deixa salvo aqui vários presets. Ó. Aqui em presets você aperta e aí você tem tudo isso aqui de palheta de cores para você testar, utilizar. Então você olha, aí você pensa qual delas você vai querer. Então, por exemplo, se eu venho aqui, eu dou uma olhada, eu penso, caramba, me interessei por essa palheta aqui. Você dá 2 cliques e ó, já substitui aqui, tá vendo? A palheta, ela já volta para cá. Aí eu não quero utilizar nenhuma palheta que está salva aqui. Eu posso criar uma cor do zero? Pode, aqui embaixo.
Aqui embaixo, o que acontece? Por padrão vai estar desse jeito aqui, mas eu não uso muito esse formato. O que eu uso mesmo é o círculo cromático. Como é que eu boto o círculo cromático? Eu vou aqui nesse Options, e aí você chega bem aqui embaixo em RGB Color Wheel. Aperte nisso e pronto. Aqui você vai estar em um círculo cromático. Eu acho esse aqui muito bom, porque ó, você consegue também trabalhar 3 cores que se complementam, tá vendo? Ele tem essas opções aqui, ó, de Harmonies, que significa uma única cor, tá vendo? Aí você pode ter Complementary, que é cores complementares. Então aqui, ó, ele já trabalha o círculo cromático para você. Ele pega, por exemplo, o vermelho e diz que esse ciano é complementar esse vermelho, tá vendo? Tem o monocromático, ou seja, a mesma cor, só que mudando de tom, uma mais saturada e outra menos saturada. E por aí vai, análogas, tríade. Tem várias opções muito bacanas aqui. O que eu deixo por padrão é esse aqui, única cor. Conforme eu for necessitando ver cores complementares, eu vou ativando uma por uma, tá bom? Mas assim, vai estar aqui o círculo cromático de vocês. Logo abaixo desse círculo, onde você seleciona a sua cor, tem essa primeira opção, que é a opção de luminosidade. Bem para cá à direita, tem alta iluminação, ou seja, a cor ela está bem clara. Logo lá para a esquerda, ó, vai escurecendo, vai tirando a luz até que vai ficar preta. Então, por exemplo, tá aqui na região central, eu vou e pego e puxo isso aqui para um vermelho, tá vendo? Ótimo. Selecionei a cor vermelha. Essa região mais à direita aqui é uma região que está com bastante luz. Então o vermelho, olha, ele está bem claro. A região mais à esquerda é uma região com pouca luz até chegar a 0 luz. Então você consegue trabalhar a iluminação do ambiente aqui, ó, jogando desde a esquerda, onde está preto, escuro total, até nesse vermelho mais iluminado aqui, certo? A roda de cores, não sei se vocês perceberam, mas ela trabalha com a saturação da seguinte forma. Quanto mais na borda você botar a cor, mais forte vai estar a cor, com mais saturação vai estar a cor. E quanto mais para perto do centro, ó, mais a cor vai perdendo ali, ó, a sua saturação. Então vai ficando cada vez mais próximo de um tom de cinza. Então tá um vermelho bem forte aqui, ó. Se aproxima do centro, o vermelho vai perdendo aquela força até se aproximar de um cinza, até que no centro ele fica branco. E se por um acaso tiver aqui à esquerda, ó, todo o círculo cromático fica preto porque você tirou toda a luz, tá certo? Ok. Logo aqui abaixo a gente tem essa opção que é a opção de transparência. O que acontece? Bem aqui eu vou botar de novo vermelho, uma alta saturação aqui no círculo e uma alta iluminação. Aí eu vou e faço aqui um círculo. Pronto, tá aqui. Esse círculo aqui, eu pintei automaticamente, é um círculo bem vermelhinho, né? Agora, se eu pegar aqui embaixo, ó, nessa segunda opção, e eu coloco mais aqui para o meio, tá vendo? O que vai acontecer? O meu círculo, ele vai ficar mais transparente. Então, na hora que eu for fazer o círculo aqui, ó, olha como vai ficar. Solto. Tá vendo como ele mostrou um pouco do fundo? Isso porque aqui eu não consigo ver aqueles quadradinhos do fundo. Aqui eu consigo. Por quê? Porque ele ficou mais transparente, ele ficou menos opaco, ficou mais translúcido, transparente que fala também, né? Então aqui embaixo mede o nível de transparência. Quanto mais à direita, mais ó, opaco ele fica. E quanto mais à esquerda, mais transparente ele vai ficando, como se fosse um fantasma, sabe? Até que na esquerda, ó, na extrema esquerda, ele não vai mais existir. Então se eu pegar aqui a tecla B e for tentar desenhar, ó, não vai sair nada, porque ele está bem transparente. Se eu jogar mais aqui pro meio, ó, ele vai aparecer e aparecer bem fraquinho, tá vendo? E o legal dessa ferramenta aqui embaixo de opacidade é que você consegue fazer sobreposição. Como assim? Então, por exemplo, eu fiz esse círculo aqui, ele ficou desse jeito. Se eu fizer um círculo em cima desse círculo, olha o que acontece. Vocês estão conseguindo perceber, ó? Ficou como se fosse mais forte aqui no meio, né? Isso por quê? Porque essa ferramenta aqui, ela permite sobreposição. Então você consegue fazer círculos dentro dele, ó. E vai fazendo até ele ficar opaco. Ó, vai fazendo aqui dentro, pá, 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 até que no meio, ó, ficou opaco de tanta camada que eu botei. Isso aqui é legal para quê? Para você trabalhar, por exemplo, luz e sombra. Como? Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Nós vamos fazer alguns desenhinhos daqui a pouco para mostrar como isso se aplica. Mas basicamente aqui embaixo é a ferramenta de transparência, certo?
E aqui embaixo tem aquilo que eu já falei, né? A cor primária e a cor de background, a cor secundária. Aqui você, com o botão esquerdo do mouse, você aciona ou com a caneta. E aqui com o botão direito do mouse ou com o botão da caneta, ó, para você escolher a cor de fundo, a cor de background, certo? Agora sim, como é que eu salvo as cores ali em cima? Muito simples. Então você vai mexendo aqui. Por exemplo, você gostou desse tom aqui de verde. Aí você vê que tem esse botão vermelho. Você vai, aperta no botão vermelho e pronto. Tá vendo como já ficou salvo verde ali em cima? Aí você mexe aqui na roda de cores. Você seleciona aqui, diminui a iluminação, mexe no contraste ou não aqui, pronto. Eu gostei dessa cor aqui, dessa tonalidade. Aperta o botão vermelho e já está salvo aqui também. E por aí vai. Você vai vendo a cor, vai salvando. Vai mexendo, vendo a cor, salvando. E vai montando a sua própria paleta de cores aqui em cima. Se você quiser dar uma desenvolvida mais na sua cor aqui, de repente você não está encontrando aqui na roda o que você quer, você pode apertar em cima da cor e aí você vai abrir essas opções aqui. Tem a opção aqui do lado RGB, HCL, Gray, Mask e tal. Enfim, eu não vou explicar uma por uma, que o vídeo vai ficar muito longo e vai ter muita informação. Mas resumidamente, essa opção HSVIA, né? Esse A aqui você já deve imaginar o que é, né? A transparência aqui, como eu já falei para vocês. Opaco e transparente, certo? O H aqui, esse H quer dizer matriz. Então aqui, por exemplo, tem a cor marrom, laranjado, para cá o vermelho, aqui o amarelo, aqui o ciano, para cá o roxo, o vermelho, certo? Então aqui em cima você cuida da mudança de matriz. O que é isso? A mudança de cores. Então você vai e você selecionou essa cor aqui, por exemplo, de azul. A gente tem a letra S aqui. Esse S é de quê? Saturação. Então você quer um azul bem forte, um azul com muita, 100 de saturação, tá vendo? Não, esse azul eu quero ele mais fraco. Então você puxa aqui, ó, para a esquerda, que ele vai diminuindo a saturação, tá vendo? Até ele chegar próximo do branco, de um cinza, de uma cor totalmente inexistente até. Então a saturação você aumenta a presença da cor, tá vendo? Aqui o mais forte e aqui o mais fraco. E aqui embaixo tem um V, que mede, na verdade, a intensidade da luz. Então, para cá à direita é bastante luz, e para cá à esquerda, ó, é baixa luz. Tudo fica escuro. Porque não tem luz, então as cores ficam escuras, ficam pretas, certo? Então, V é a presença de luz no ambiente. Então, eu boto o V máximo aqui para dar o máximo de luz, e aqui eu posso também botar o máximo de saturação, e aqui eu escolho a cor que eu quero. Então nessa brincadeira eu posso escolher uma cor vermelha com uma saturação mais ou menos por aqui e uma iluminação mais ou menos aqui e eu já gero uma nova cor ali, certo? E aí você vai transitando, a depender do que você quer você mexe no nível de saturação, tá bom? Também tem um jogo aqui de como você controla a mudança de matriz, só que isso daria um vídeo à parte, que seria uma outra coisa envolvendo cores. A depender de como vocês vão agir com esse vídeo eu posso preparar uma aula sobre isso. Mas enfim, aqui nós temos a nossa cor. Esse roxinho aqui, eu gostei dele, aperto o vermelho, salvou na palheta. Pronto. Bom, muita coisa até aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui que tem algumas outras técnicas que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu falei para vocês sobre a varinha mágica aqui, que eu uso muito ela, né? Essa aqui, Magic Wand Tool, que você pode ter um atalho com a tecla W, tá? A varinha mágica. O que acontece, gente? Aqui em cima tem algumas opções, tá? Eu vou explicar principalmente isso aqui, Continuous. Por quê? Porque aqui no Continuous, se você deixa isso pressionado, o que vai acontecer? A varinha mágica ela vai selecionar toda a cor que você pressionar. Então, por exemplo, esse azul aqui, eu aperto com a varinha mágica em cima, ele vai selecionar todo o círculo, tá vendo? Eu poderia selecionar ele aqui com um retângulo, poderia selecionar ele com isso aqui, uma seleção circular, consigo. Só que a varinha mágica ela já seleciona tudo direto. Para formatos mais irregulares, por exemplo, se tivesse um personagem todo aqui, ao invés de eu usar esse retângulo para selecionar todo o personagem, aqui ó, apertando Shift, criando a seleção, eu poderia com a varinha mágica chegar e pronto, selecionei tudo num clique só. Se você desativa esse Continuous aqui em cima, ele vai selecionar todas as cores com esse mesmo tom no desenho. Percebam, tem essas duas bolinhas azuis aqui. Elas não estão conectadas, então por isso a varinha mágica não chegou até elas. Mas quando eu desativo o Continuous e eu aperto de novo no azul, ó, ele seleciona tudo, tá vendo? Mesma coisa o laranja. Aperto, seleciona tudo que é laranja no desenho. Esse amarelo, seleciona tudo que é amarelo no desenho. Marrom,
seleciona tudo que é marrom no desenho, tá bem? Perfeito. Imagina que eu quero selecionar, então, eu quero selecionar esse azul, esse amarelo e uma bolinha marrom aqui. Só uma bolinha marrom. O que dá para fazer? Eu posso ativar o Continuous, ou então eu posso desativar, melhor dizendo, deixa ele desativado. Eu seleciono o azul, aperto a tecla Shift, seleciono o amarelo. Pronto, os dois estão selecionados, tá vendo? Agora eu vou selecionar o marrom. Se eu selecionar aqui, apertando Shift, eu vou selecionar todas as bolinhas. Mas se eu quisesse somente uma, então eu vou dar o Ctrl Z para voltar à seleção. Eu ativo o Continuous, Shift, uma bolinha. Pronto, selecionei o que eu queria, tá vendo? E aí o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo apagar, eu consigo pintar, eu consigo mover, ó. Se você clicar em cima, ó, você consegue mover o que você quer, para esquerda, direita, cima, para baixo. Você faz o que você quiser aqui. No caso, se eu quisesse pintar agora tanto esses círculos azuis quanto o amarelo e o marrom, eu queria pintar eles com uma nova cor. Eu poderia selecionar a cor bem aqui, por exemplo, esse roxo aqui bacaninha, apertar a tecla G. E tá vendo aqui, o G também tem o Continuous. Se eu deixo o Continuous ligado e aperto nesse círculo, ele vai pintar de roxo somente esse círculo. Se eu deixar ativado e apertar aqui nesse amarelo, ele deixa roxo somente esse círculo amarelo. Mas se eu desativo esse Continuous aqui, desativei, o que ele vai fazer? Ele vai pintar tudo que está selecionado e tem a mesma cor, ou seja, isso tudo está selecionado. Mas esse amarelo aqui, ó, são 3 amarelos, então eu posso apertar em cima desse amarelo e tudo que é amarelo fica roxo. Aqui tem 3 azuis selecionados, eu aperto no azul e tudo que é azul fica roxo. Aqui eu tenho somente um marrom selecionado, então aperto em cima e só ele fica marrom, porque ele era o único selecionado, certo? Então isso aqui são formas de você conseguir trabalhar com a ferramenta varinha mágica. Agora, vamos entender essa parte aqui de baixo do Azeprite, que é a camada de layers. O que são as layers? As layers são as camadas de desenho, tá? Imagina como se fosse folhas de papel, tá? Então, por exemplo, layer 1 é onde está todos esses desenhos aqui, tá vendo? Todas essas carinhas aqui de Mickey Mouse, né? Essas cores azul, laranja, amarelo, marrom. Bem aqui à esquerda tem esse olhinho. Se eu apago esse olhinho, tudo some, tá vendo? Se eu deixo o olhinho aberto, o desenho volta. Então nessa camada Layer 1 tem esses desenhos. Então eu consigo criar uma nova camada, apertando aqui com o botão direito do mouse, vai em News Layer, nova layer, aperta. Agora eu criei uma Layer 2. Aqui não tem desenho nenhum, olha. Tá vendo como esse círculo está vazio? Não tem desenho nenhum. Então eu faço um novo desenho aqui. Vamos supor que eu faça aqui esse desenho verde aqui. Tá vendo? Pronto. Esse verde, ele está na camada 2. Ele não está na camada 1. Então se eu fechar a camada 1, vai ficar só o verde. E se eu fechar o verde e ligar a camada 1, tá vendo? Vai aparecer só a camada 1. Então é como se fosse desenho um em cima do outro. Para que a gente usa muito isso aqui? A gente usa mais para fazer acabamentos. Por exemplo, em uma camada a gente faz um esboço. Na outra, a gente faz ali a line art, numa outra a gente bota cores, na outra bota sombras, na outra bota detalhes, entendeu? A gente vai construindo o personagem, o desenho por processos. É para isso que serve as layers. Então vamos fazer o seguinte, para tentar facilitar o entendimento, vamos fazer um desenho aqui bem bacana para a gente entender o conceito. Eu vou apertar a tecla G e aqui eu vou botar um azul de fundo. Eu vou até aumentar um pouco mais aqui. Imagine que isso aqui é um céu. Aí eu quero botar um pouco de nuvens e a luz de um sol. Se eu for fazer um sol, eu poderia, ó, na primeira layer aqui embaixo, só para a gente prestar atenção nas layers, a primeira layer vai ser o fundo é azul, ok. Eu consigo travar aqui com esse cadeado para que eu não consiga mais desenhar em cima dele. Aí eu vou em New Layer, e agora nessa segunda camada eu consigo fazer um círculo. Eu vou fazer aqui, ó, um círculo de sol bem aqui, pronto. Isso aqui, eu digo para vocês, é um sol. Aí você diz assim, caramba, esse sol tá faltando alguma coisa nele? Verdade. Que tal a gente adicionar um brilho nele? E aí que entra essa camada aqui de blur, que eu falei pra vocês. Esse blur, se eu chegar em cima desse sol, apertar, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai criando uma espécie de degradê, tá vendo? E assim parece que ele vai se decompondo. Mas também dá pra gente fazer uma outra brincadeira. Na primeira camada, nessa camada aqui, tem o círculo, certo? O que eu consigo? Eu posso duplicar esse círculo. Eu venho aqui, aperto em Duplicate, dupliquei o círculo. Ó. É o mesmo círculo, tá vendo?
Só que nessa segunda camada aqui, duplicada, eu ativo o Blur e eu vou em cima dele. Olha o que acontece agora. Vocês estão vendo aí? Agora, o que aconteceu foi que o brilho está saindo, só que dá para ver ainda a borda do círculo. Por quê? Porque uma está inteira e a outra, tá vendo? Tá toda decomposta. E aí, quando a gente une os dois, a gente tem ali quase como se fosse um brilho de um sol, tá vendo? Se a gente escurecer um pouco mais esse fundo aqui, o brilho fica mais intenso. Ó, tá vendo? Aí vai ficar parecendo até o brilho de um luar. E se você for duplicando aqui essa camada, vai ficando cada vez mais brilhoso, ó. Duplica, duplica, e aí vai, certo? E aí dá pra gente desenhar também algumas nuvens aqui. Vamos fazer algumas variações de nuvens aqui. As nuvens têm formato mais orgânico, né? Um pouco mais aleatório. Dá pra gente ir brincando com as manchas aqui, olha só. E pronto, tá aqui um cenário com umas nuvens e um céu azul e um sol e um brilho, pronto. Assim, a gente tem aqui um cenário. E aí o que que dá mais para fazer? Bom, tem as nuvens aqui, né? Tem um sol ali, o brilho. O que acontece? Geralmente, o fundo azul, ele tem um pequeno degradê, tá? Geralmente a parte de baixo tem um azul um pouquinho mais forte e a parte de cima tem um azul um pouco mais escuro com um contraste maior. Então, por exemplo, essa lei aqui de baixo, que é a lei azul, eu posso botar aqui, ó. Tem um azul de cima e o azul de baixo. Nesse outro azul aqui de cima, eu vou botar ele um pouco mais próximo aqui de um roxo e vou aumentar mais a saturação. E fica mais ou menos assim. Ó, mais ou menos por aqui. Um pequeno degradê ali, tá vendo? Como estava antes e depois. Isso tudo agora são detalhes, né? Detalhes que vão fazendo que o desenho fique um pouco mais bonitinho, né? Um pouco mais profissional. O que daria também para fazer, podíamos duplicar essa camada aqui de nuvens, tá vendo? A gente podia duplicar essa camada, criar aqui duplicate, e essa camada de cima a gente podia ativar o blur. Você consegue ativar o blur com a tecla R. E aí depois que você fizer isso, você pode clicar 2 vezes na camada e aqui diminuir a opacidade dela, para que as nuvens fiquem com um pouco de brilho. E assim fica o nosso desenho, né? Se você quiser com brilho, se você não quiser, pode ficar só assim também, vai do seu critério. Perfeito? Então pronto, gente, está aqui o nosso primeiro cenário, aplicando aqui os conceitos do Azeprite. E agora, para finalizar a aula, eu posso falar para vocês aqui como funciona os frames da animação. Porque aqui no Azeprite, você não só pode fazer um desenho em camadas, como também você pode fazer animações, utilizando aqui, usando aqui as ferramentas de frame, tá? Então, como é que faz a animação no Azeprite? Eu vou tirar esse desenho aqui, para a gente começar um outro do zero para explicar para vocês. Vamos lá. E pronto, estamos aqui com o Azeprite vazio de novo. E agora o que acontece? Aqui embaixo a gente tem, tá vendo esse número 1? Esse aqui é o primeiro frame, ou seja, se eu fizer aqui um desenho, uma bolinha, por exemplo, tá aqui a bola, certo? Bolinha aqui. Assim que eu apertar aqui nesse maisinho, eu criei um segundo frame. Esse segundo frame, ele é a sequência da animação.
Então, por exemplo, tanto no primeiro quanto no segundo, a bolinha está ali. É como se ela fosse duplicada. Agora, nesse segundo frame, eu posso pegar essa bolinha e puxar ela um pouco para baixo. E olha só, do primeiro para o segundo, já teve o movimento. Se eu der um play aqui, ó, tá vendo? Já está tendo movimento com essa bolinha. Aí eu posso fazer essa bolinha cair ali de cima, bater aqui e dar uma quicada. E aí dá pra gente também ver como ficaria o frame anterior. Por exemplo, eu vou aqui e crio o terceiro frame. No terceiro frame eu puxo de novo aqui para baixo. E aí a gente teria uma queda, né? A bolinha sairia do primeiro frame dali, no segundo aqui no meio e um terceiro um pouco mais lá embaixo. E aí ela vai caindo, certo? Só que aí eu quero ver os frames anteriores estando no terceiro. A gente ativa isso aqui que é a casca de cebola, que é essa ferramenta aqui do lado dessas três linhas aqui. Essa casca de cebola ativada, você consegue ver o frame anterior. No caso aqui, eu estou no frame 3, mas eu vejo o frame 2. Dá para esticar para o primeiro, então ali dá para ver certinho o segundo frame e o primeiro frame. E com isso eu consigo ver o movimento da bolinha, certo? Então, por exemplo, eu quero fazer a bolinha caindo no chão. Se o objeto está caindo de cima, ele vai cair com uma velocidade baixa. Então, quando ele for se aproximando do chão, ele vai aumentando a velocidade. E como é que eu represento esse aumento de velocidade? Com o espaçamento da bolinha. Então, por exemplo, agora que a gente está aqui no 4, a gente pode puxar a bolinha e jogar mais aqui para baixo. Se você for comparar, ó, desde o primeiro aqui, ó, ali estava o primeiro, o segundo, o terceiro e olha onde está o quarto. O que está acontecendo? A bolinha está se afastando mais, ela está ficando mais distanciada. As distâncias não são iguais. Então isso aqui gera uma sensação de aumento de velocidade. Tá? Então aqui, por exemplo, tem esses aqui. Agora no quinto frame eu posso fazer a bolinha bater com tudo no chão aqui. Só que não só ela vai bater no chão, ela vai bater no chão e vai se esmagar. Então aqui eu posso fazer ela bater no chão e dar uma leve esmagada aqui, ó. Vendo? E aí, ó, a gente tem o primeiro frame, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, com a bolinha já ali amassada. Certo? E agora que ela se amassou aqui, o que acontece? Eu posso criar aqui um sexto frame. Nesse sexto frame, eu posso esticar essa bolinha para cima, desse jeito aqui. Então agora, tinha no quinto frame, ela caindo no chão e se amassando. No sexto, ela se estica para cima. E agora, no sétimo, eu posso copiar aqui essa bolinha do quarto frame. No sétimo frame, eu vou apagar esse aqui e vou colar essa bolinha. Ligo a casca de cebola. Agora que a bolinha de novo se esticou, ela pode subir. Pode subir mais ou menos para essa altura aqui, já que agora ela vai aumentar a velocidade. Aí eu vou e dou uma esticada um pouco mais aqui também na bolinha. Mais ou menos assim. E olha como fica o movimento. Caiu, amassou, esticou, foi para cima. E agora, no oitavo frame, ligar aqui a casca de cebola, a bolinha vai começando a se afastar. Oitavo, nono. No nono frame ela se afasta mais ou menos aqui. Décimo frame, ela se afasta mais ainda. Pronto. Dá para fazer ela voltar exatamente aonde está aqui no primeiro frame. Então, é só descer só um pouquinho aqui. Pronto. E aí, com isso, a gente cria um ciclo, né? Onde a bolinha cai, pula, cai, pula, cai, pula. Parece que ela está parando um pouco no ar, mas é porque ó, o décimo frame e o primeiro frame são iguais. Então eu posso apagar esse décimo e a bolinha fica nesse movimento. Certo? Isso aqui é basicamente um resumo de como usa essa ferramenta aqui. Tá? No caso, você consegue aumentar os frames, que é a quantidade. Os frames são a posição que o objeto está. E bem aqui você cria um novo frame para fazer a animação e pode ativar a casca de cebola para ver os frames anteriores, tá vendo? Como a gente fez essa bolinha aí, certo? Então agora que você já aprendeu isso, bora fazer uma animação aqui mais bonitinha. Vamos criar um personagem aqui, um personagem mais fofinho, e bora fazer um pequeno movimento com ele. Vamos lá.
E pronto, galera. Tá aqui a nossa animação. Eu fiz uma slime e vejam só como eu dividi ela. Primeiro, a slime estava aqui numa pose normal, né? Numa pose neutra, sorrindo aqui, bonitinha. Até dar um zoom aqui nela. Pronto. Aqui estava a slime. O que que ela fez? Eu fiz ela no segundo frame. Ela começou a se amassar. No terceiro frame, ela se amassou bem, ficou bem achatada, né? Os olhos bem amassados aqui e tudo mais. Por quê? Isso aqui gera uma sensação de acumular energia. É como se ela fosse... Se fosse um ser humano, é como se ele fosse ajoelhar. Como se ele fosse se ajoelhar. Né? Por quê? Quando ela se amassa aqui, ó, ela acumula energia. Daí, no quarto frame, ó, ela volta para a posição original, mas depois, ó, ela já salta pro ar. Aí ela fica esticada, assim, parecendo um bloquinho, né? Aí no sexto frame, ela já começa a se encolher de novo. E aí ela volta, ó, sétimo e oitavo, ó. Sétimo, ela fica esse formato mais circular. Isso porque ela está começando aqui no alto, por um princípio da animação chamado elasticidade, ela começa a tentar voltar para a forma original, porém a gravidade ainda vai atuar. Então na hora que ela começa a se puxar para voltar ao normal, a gravidade atua de novo puxando ela para baixo. E aí ela começa a se esticar novamente, cai, e aí ela atinge o piso aqui. Uma vez que ela atinge o piso, ela se amassa novamente, depois ela volta ao normal. E aí com isso a gente tem esse ciclo aqui, ó. A slime pula, volta, pula, volta. Tá vendo? Uma coisa simplesinha, fofinha, mas que tá aí, já demonstram princípios da animação e também olha só como o ZBrush ele atua. Vocês perceberam que na construção eu fui também dando uma olhada aqui, ó, na casca de cebola, né? Fui olhando o movimento como um todo, ó. Inclusive, aqui no final, dá pra gente puxar essa linha aqui, ó, até aqui pra trás. Não sei se vai aparecer tudo, não, não vai, mas vai aparecer alguns, tá vendo? Nem sempre ele vai lá do primeiro até o último. Às vezes você tem que mexer numa certa configuração aqui, ó, pra gente poder ver os frames anteriores, aí você vai editando, vai depender muito do que você quer também aqui, né? E no final fica essa animaçãozinha aqui, né? Bonitinho. Gente, bom, por esse vídeo foi isso aqui. Eu espero que eu tenha ajudado, de certa forma, vocês aqui a conhecer o ZBrush. Então, se vocês ficarem com dúvidas e quiserem mais aulas ou mais dicas, comentem aqui embaixo que eu posso trazer uma nova aula falando mais coisa para você. Acredite, isso aqui foi só a ponta do iceberg, tem muita coisa legal para falar sobre o ZBrush, mas por hoje eu acho que já tá bom. Se você quiser aprender pixel art, você pode aprender comigo aqui embaixo, clicando no link para o nosso curso chamado Curso Pixel Art Expert, onde nesse curso eu não só detalho bem o ZBrush, como também eu ensino vários conceitos da pixel art, como criação de personagens, criação de cenários, animação, certo? Então aproveita essa oportunidade e vem estudar com a gente. Valeu, galera, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!